presidente, cara, isso aí não existe, cara. Primeira coisa que não existe. Mas o Fernando Henrique sabia. Então, o Fernando Henrique sabe e o Clinton não sabe, cara. Não, é muito esquisito, né? Não, mas ele queria saber, só que não Mas deixaram. não falaram pra ele. Uma outra indignação desses militares foi quando os americanos entraram na jogada, que foi no dia 20 de janeiro. Também tem um capítulo que eu falo de tudo do envolvimento americano, entendeu? Com prova. Tenho até uma carta do ex-presidente Clinton, que eu localizei, que provavelmente fala... o que o Clinton queria? Ele queria saber o que chegou do Brasil... na Área 51, em Groom Lake, e essa carta é datada de 30 de janeiro de 96, está lá nas cartas presidenciais, qualquer um pode acessar isso, só que ele não teve, ele pediu para o líder do Congresso, usando lá... O presidente não tem acesso às informações da parada da porque era na Área 51, entendeu? Chegou esse avião da USAF, quem é que manda mais da que o Força presidente Aérea, nisso daí? e simplesmente eles falaram que não, que o presidente não ia saber o que tinha ali. Só que ele estava preocupado. Falou, o que vocês estão trazendo do Brasil para cá? Será que é alguma coisa tóxica? Será o que é? Que ele queria saber. Só que ele não conseguiu saber também. Mas o envolvimento americano, então, começou dia 20 de janeiro. O ex-controlador de voo, chamado Marcos Feres, ele falou num podcast aí da área da aviação. Ele falou assim, olha, no dia 20 eu estava trabalhando... De repente eu olhei lá no escopo do radar e estava entrando um avião, um C-17 da USAF, né, um avião militar de tropa. Ele falou, lascou, não tem Avoen, não tem autorização de voo, e está entrando esse avião aqui e é guerra, né? Aí antes que ele ligasse para o chefe dele, né, que ficava numa outra área, nunca tinha descido ali na operação, de repente o chefe dele entra, ô Feres, tudo bem? E aí falou, Feres, tá entrando aí, não tem autorização, depois a gente vai atrás e já vou te avisando. Esse avião vai pousar em Viracopos. E em Viracopos já tem 2 helicópteros, tem até os modelos, eu coloquei os modelos, tudo, tá tudo no livro. Do avião tem foto, né? Oi? Do avião tem foto dele pousado lá em Viracopos. Em Viracopos, que é o C-17. Por que tinha um avião pousado aqui, Sérgio, se não era por causa de um ET, cara? Cara, assim, Então. O caso de Varginha, cara, ele tem essas coisas, né? Como que chega um negócio nos Estados Unidos e o presidente, cara, isso aí não existe, cara. Primeira coisa que não existe. Mas o Fernando Henrique sabia. Então, o Fernando Henrique sabe e o Clinton não sabe, cara. É muito esquisito, né? Não, mas ele queria saber, só que não Mas deixaram. não falaram pra ele. Então, por quê? Porque geralmente os presidentes da República, eles são contextualizados dentro do tema OVNI até um certo nível, até por questões de segurança nacional. Você acha que eles não sabem tudo, então? Porque se um presidente desse cai na mão de um inimigo, acontece alguma guerra, alguma coisa, ele de repente ali dá uma pressãozinha, ele vai vazar. Mas aí você acha que ouvir, cara, que é muito mais fácil o David Grush cair na mão de um inimigo do que o presidente dos Estados Unidos. Sim, mas e aí? Quem que é o cara mais visado numa nação? É o presidente. Mas também é o mais protegido, né? Sim. Não que ele vai cair, mas assim, é importante que ele não saiba de algumas coisas que... Isso aí é muito estranho, cara. É estranho, mas... Isso aí é muito estranho, mas porque o Fernando Henrique sabia. E o presidente dos Estados Unidos não sabia o que estava entrando no país dele, Mas você cara. tá desviando, Sérgio. Eu te perguntei o que esses caras vieram fazer aqui então. O lance aí, porque tem toda essa explicação aí do Edson, tá beleza e tal, mas também tem toda a outra explicação, vou né? mostrar a foto lá. Mas eles falam que o C-17 tem foto dele ali mesmo, em Viracopos e tudo, entendeu? O que o pessoal fala muito é dos exercícios militares que tinham por conta dessa cooperação militar entre Brasil e Estados Unidos. Pousado lá em Viracopos e o Marcos Félix está aí do lado. Tá. E esse aqui são os helicópteros, que... Existiam exercícios que eram compartilhados entre os dois países, entendeu? Então não era uma coisa assim... foram utilizados para fora levar do comum. os americanos lá para Varginha, né? Porque de Campinas eles foram para Varginha. E sabe que eu... aqui, ó. O próprio Fernando Henrique, depois ele fez uma lei, sabe disso também? Sei. E com o Daniel Goldin teve aqui, que era o diretor da NASA, logo depois desse negócio de Varginha, que lei que é? Que tem a ver.
É uma lei, aqui, deixa eu ver aqui, ó. Quadro sobre cooperação nos usos pacíficos do espaço exterior, celebrado entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo dos Estados Unidos da América, assinado no dia 1º de março de 96. Tá. Então, a cooperação militar entre Brasil e Estados Unidos é um negócio muito antigo. Tem vários exercícios militares que são feitos aqui no Brasil que vem em avião, vem em helicóptero e tudo. Agora, esses dois aqui, ó, a Leslie King, que é uma jornalista do New York Times, e o Joshua Haid, né, que tem um podcast bem famoso lá, os dois, eles conversaram com um piloto que transportou a nave e os seres do Brasil para os Estados Unidos. E pode ser que um desses pilotos seja o próximo denunciante no Congresso Nacional norte-americano. Se isso acontecer, vai ser a glória, porque seria a confirmação de uma pessoa de lá que transportou essas coisas do Brasil. E se ele falar que não? Se ele falar que não, beleza. Eu vou continuar acreditando do mesmo jeito por tudo que eu investiguei. Não, mas tá certo, tem que acreditar mesmo. Conversei, entendeu? Então, existe muitas evidências e provas e documentos que alguma coisa muito estranha aconteceu em Varginha, envolvendo a captura dessas criaturas, a queda na nave, o resgate da nave, o acobertamento militar muito forte, a morte dos animais, a morte do Marco Elixerese, a morte de pessoas do campo também, porque teve isso também, que acabaram chegando lá no cemitério dos Amarais. Inclusive no volume 2 eu vou estender, vou colocar algumas coisas que eu sei lá de Campinas, que algumas coisas foram pesquisadas pelos irmãos Mondini, do CEPEX lá, e que eles guardaram esse segredo durante muitos anos, porque eles saíram da ufologia, chateados lá com uma situação tal, que deve ter sido a mesma situação sua. Não sei, não. Não sei não. Mas, eu saí porque eu começava a questionar e a galera, cara... Eu posso ser co-host e perguntar um negócio? Dessas áreas você não pode ser questionador. Cara, Sérgio, você é cientista, né? Eu admiro o seu trabalho, algumas coisas assim que você fala lá eu concordo, outras eu discordo, mas um cientista que ele, por exemplo, para ele falar com propriedade sobre alguma coisa, sobre Varginha, sobre Noite Oficial dos OVNIs, sobre Operação Prato, qualquer coisa, esse cientista ele não teria que ter ido em campo, feito o relatório, porque geralmente o cientista ele anota tudo, faz relatório, né? Então, cara, mas aí você vai no campo, o campo é o quê? É conversar com as pessoas? Eu já falei, cara, esse negócio de relato é muito... no caso aqui eu entrevistei 5 mil pessoas. Então, lá em Varginha você entrevistou quem? Pode ser que as 5 mil pessoas, cara, vão falar alguma coisa e aquilo lá que elas vão falar não vai valer absolutamente nada, entendeu? O cientista, ele na verdade é o contrário disso aí. O cientista, ele tenta buscar evidências de que aconteceu aquilo lá. Então, por exemplo, eu não posso ir lá em Varginha conversar com o cara lá na fazenda e ele falar pra mim que ele viu uma luz no céu, cara. Chamar isso de evidência, né? Não, isso aí não é uma evidência que era uma nave. Porque uma luz no céu... Eu queria entender que tipo de pesquisa que você fez lá, cara. Vamos lá, quantas milhares de luzes no céu? Eu já fiz vigília em Varginha. Quando eu tava lá, cara, eu vi, sei lá, umas 40 luzes no céu durante a noite. E chamei, você viu, foi isso aqui? Foi isso. Isso aí não é, cara. Não é uma nave espacial, cara. Entendeu? Não pode ser satélite, o pessoal se engana, por né? Isso que eu tô falando. Aí que tá, por isso que eu tô falando. Isso aí que você falou agora é o principal. As pessoas se enganam, cara. Mas não todas, né? Hã? Mas nem todas, né? Mas não, tem por exemplo, todas se você vê um negócio claro ali, pertinho, e nem teve gente que viu ser, pô. Né? Ou viu a nave assim, viu nave triangular, detalhes da nave. Isso aí não... Não, aí lascou, né? Aí lascou porque é o seguinte, cara, a pessoa... Mas tá aí no livro. Não. Esses depoimentos são interessantes. É o que eu tô falando. Não, eu tô tocando nesse assunto. Você falou até num podcast que você pegou um depoimento de um cara que te impressionou, não teve? Eu vi um corte... não, depois eu conto essa história aí. Depois o quê? Não tem nada a ver com Varginha, não. Mas eu falo... É outro caso, né? Mas é baseado em depoimento também, certo? Baseado em depoimento. Exatamente. Então, tem depoimentos que eu peguei, por exemplo, no Pará, de pessoas simples que falam, cara, não tem como o cara tá inventando um negócio desse. Então, a gente não pode descartar isso. Né? A simplicidade... Mas eu acho que a gente tem que ser... Não é a prova cabal.
Não é a prova e a gente tem que Mas ser é uma muito... evidência grande. Não, eu acho que a gente tem que de ser que alguma muito coisa estranha cético, aconteceu. cara. A gente tem que ser muito cético quando você pega o depoimento de alguém, entendeu? Porque o depoimento, aquela pessoa ali, primeiro que ela já tem um viés gigantesco. Todo mundo tem um viés, cara. Todo mundo tem. Um militar, por exemplo, tem viés? Pra caramba. Não tem, cara, não tem. Que é isso? Militar, pra mim, é o que mais tem viés, cara. Nada. Eu já peguei alguns relatórios militares, da Polícia Militar, do Exército, da Força Aérea Brasileira, tem até alguns aqui. Você vê que os caras são técnicos, eles não podem misturar a emoção deles, nada disso. Mas eles não conseguem, é o que eles viram. Eles viram, eu vi um negócio assim, 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 e acabou ali. A interpretação tanto que você pega não influencia mas no tanto relatório que você pega militar. Pilotos militares, por exemplo, e mostra uma coisa para eles, para um, ele fala, eu vi exatamente isso. Você mostra para outro que participou da mesma coisa, não, eu vi um negócio totalmente diferente. Pode ter. Por causa disso. Tem viés, cara. Não tem como. Entendeu? Então, mas o que eles colocam geralmente no relatório é um negócio... Tanto que você está acompanhando, até o pessoal entender. Desprendido de emoção. Né? Mas não tem. Não tem emoção. Não tem, cara. Aquilo, é o fato. Não tem. Tanto ele que não você vê... não pode interpretar. O que você viu? Isso. Vamos pegar o caso agora recente do Tic Tac, que é um negocinho que foi perseguido lá. Se você pega o áudio do piloto, na hora que o piloto trava ele no áudio, ele fala uhul, entendeu? Feliz da vida. É viés, cara. É viés competitivo, entendeu? É como se ele estivesse em competição. Se ele não tivesse viés nenhum, ele ia travar o negócio ali e ia falar, pessoal, tá aqui, ó, travado na mira e tal. Mas ele dá um uhul dentro da nave, Você viu cara. os áudios da Noite Oficial dos OVNIs? Tem um piloto que ele chega a travar o objeto, ele colocou em Judite, né? Que o nome técnico disso é colocar em Judite, travou ali, se ele disparasse, ele acertava. Só que parece que o objeto tinha inteligência e ele começou a se distanciar numa velocidade estonteante lá. Então ele começa assim, objeto, coloquei em Judite, objeto 500 metros, 2.000 metros, perdi o Judite. Entendeu? Então você vê até o nervosismo. Então, é isso aí. É isso que eu tô falando. Do cara, porque tava ali em Judite e o objeto devia ter alguma coisa inteligente que percebeu que estava numa situação mas é exatamente o que eu tô falando. O cara, ele não tem a frieza, entendeu? O militar, ele não é um cara frio. Então você chegou a ver os relatórios de maio de 86? Cheguei a ver. Ele é um cara... Todos? Acho que todos, não sei se todos. Olha, tem um que é um mais completo e de várias páginas, que aí ele comenta lá que os objetos eram inteligentes e tal. Isso tá mas aí que tá, cara. O cara no Arquivo falar, Nacional. Então vamos lá. Cara falar que um objeto, que uma luz é inteligente, isso aí é o que eu tô falando. É o viés dele, entendeu? Por que ela é inteligente? Por conta dos movimentos que ele realizou. Mas aí, não pode ser um movimento natural? Do objeto? Poderia, mas assim, pela bagagem que ele tem na aviação, aquele piloto, ele com certeza... Mas aí deu uma interpretaçãozinha. Exatamente. Mas quer ver, isso aqui é o relatório da Noite Oficial dos OVNIs, datado do dia 2 de junho de 1986, liberado lá no Arquivo Nacional. E aí você tem um resumo do que eles viram, que é interessante aqui, ó. Vou ler algumas coisinhas. Aqui, ó. Produzem ecos radar, ou seja, ele é detectado no radar, isso aí, beleza. não só do sistema de defesa aérea, como também das aeronaves interceptadoras simultaneamente, com comparação visual pelos pilotos. Beleza. Ou seja, isso aí pode ser fenômeno meteorológico, que gera eco em radar também. Vários fenômenos meteorológicos geram, mas tudo bem. Mas aí você vai me exemplificar quais fenômenos, tem nuvens muito pesadas que geram fenômenos em radar. A nuvem sai de Mach 0 para 15 Mach? Porque o objeto fez isso. Saiu de mas aí Mach 0 cadê a medida disso aí? A velocidade do som. Mas aonde que está a medida? A medida foi dita pelos pilotos. Foi dita, cara. Mas aí é que tá, entendeu? A minha bronca, eu vou te falar qual que é a minha bronca com a ufologia, cara. Essa deve ser a quinta ou sexta bronca que tem. A minha bronca é porque é muita coisa, é baseada em relato aqui, de pessoas, cara. Olha aqui, mas isso aqui é piloto, cara, é relato de piloto. Mas o piloto, ele não é uma pessoa acima de qualquer suspeita também não, cara.
E ele tem emoção. Sim, tanto sim, que tá aí, você acabou de provar. Você acabou de mostrar a emoção. Você pega a fita, imagina, você tá perseguindo um negócio desconhecido, a fita é pura emoção. A fita é pura emoção. Algumas delas E aí, a pessoa relatar qualquer coisa com uma carga emocional dessa, cara, isso aí, você pode confiar no relato da pessoa e tudo, só que você não pode falar que isso é científico. Isso aí não é científico. Não, isso aqui é um relatório militar. Isso aí é um relatório militar feito por pessoas descrevendo a situação e o que eles acharam que poderiam ser aqueles objetos voadores não identificados, que até hoje não descobriram o que é. Mas eles falam aqui, variam suas velocidades da gama subsônica até supersônica, bem como mantém-se em voo pairado. Ou seja, o negócio parava ou ia subsônico ou supersônico, né, que chegaram a 15 Mach. Aí, eu vou já pular aqui, porque tem muita coisa. Como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar informação não forçosamente tripulados. Ou seja, poderiam ser teleguiados. Aí não poderia ser uma nuvem, que nuvem não fica voando informação. Mas e o nem... cara. Mas É que nem, por exemplo, militar... eu já vi você falar que era Sprite, né? Sprite é um fenômeno que às vezes é confundido, mas nesse caso aqui não é Sprite, mas nem. Não mas mesmo. Aí é você que tá falando. Então, beleza. Não mesmo. Cara, eu queria muito ter essa certeza que tu tem aí, cara. Eu também queria. Olha, mas aí, ó, só para pegar esse lance aí do... Isso aqui é um documento norte-americano comprovando que até o caso de maio de 86 também teve um envolvimento norte-americano. Então foi liberado esse documento lá também, citando o Osiris Silva. O que eles falam quando tu liga pra eles lá e pede os documentos e fala pergunta sobre isso aí é liberado. Isso aí é liberado. Você pede, eles têm que fornecer. Porque nos Estados Unidos funciona. Agora, aqui no Brasil não funciona. Eu já fiz mais de 300 petições. Se eu tive sucesso em 5%, é muito. Geralmente, eles me enganam, né? Falando o seguinte, sabe qual que é a resposta que eles dão quando eu faço as petições? Olha, o documento não existe. Ou então falam que queimou no incêndio, perdeu na enchente. O gato comeu. O gato comeu. Esse aí não falaram ainda. Mas isso aí é uma crítica aí olha só, quando eles... Ou foi destruído. Quando eles falam que foi destruído, existe um normativo militar que você tem que fazer um termo de destruição e colocando lá um resumo do que foi destruído. Aí o que eu faço? Quando eles falam que foi destruído, eu vou lá e peço o termo de destruição. Aí sabe o que eles me respondem? Que foi destruído também. Aí... Porra, aí é foda. Não, então... E cadê o termo de destruição do termo destruído? Então, aí no Brasil, eu peço e encontro esses bloqueios. Agora, me diga, isso não é acobertamento?